Fala galera, eu Hammurabi mais uma vez com vocês aqui para um novo vídeo para o canal Dinheiro Fácil. E hoje eu vou falar de um assunto que provavelmente você se interessa, conhece, ou já viu alguém passar por isso. Hoje em dia tem muitas pessoas que já conseguem ter um valorzinho guardado na poupança, elas entendem que esse valor na poupança não é uma boa opção de investimento, que elas estão perdendo dinheiro ali diariamente, só que elas não sabem o que fazer com esse dinheiro. Como são muitas siglas, muitos produtos diferentes dentro do mercado de renda fixa, elas não sabem onde vai colocar isso para render um pouco mais. E hoje, nesse vídeo, eu vou tirar sua dúvida e vou te dizer os 3 produtos que existem hoje no mercado que podem substituir a poupança com o mesmo nível de segurança ou até maior, só que vão te render um pouco mais do que a poupança. Você não vai ficar com aquela rentabilidade mínima entre os produtos de renda fixa que hoje tem no mercado, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo para você, a partir de hoje mesmo, já saber onde colocar esse seu dinheiro que está guardado, rendendo quase nada. Roda a vinheta! Favorzinho que eu peço em todo vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica no botão de se inscrever, não te custa nada, de graça, em um segundinho você faz isso. Aproveita para curtir esse vídeo e para compartilhar com as pessoas que você conhece e que precisam saber um pouco mais de inteligência financeira, educação financeira e investimentos. Aproveita e deixa seu comentário aqui embaixo, marca alguém, me diz o que você está achando do conteúdo, beleza? Assim eu consigo te ajudar melhor do que eu tenho feito. Agora vamos ao que interessa. Primeiro, o que você tem que entender? Tem aqueles 3 pilares que eu coloquei no último vídeo, que eu vou deixar o card aqui para vocês, que são os 3 pilares de investimento, que são a liquidez, a rentabilidade e o risco. Para investimentos de renda fixa similares à poupança, a gente tem que manter as regras de alta liquidez, você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento de forma muito rápida, você tem que ter um risco muito baixo, ou seja, a segurança tem que ser muito grande nesse produto, e a rentabilidade, por consequência desses outros 2 pés, desses 3 pilares, não vai ser muito alta, tá? Então não espere que você vai ter uma rentabilidade muito grande investindo em renda fixa com alta segurança, beleza? Isso aqui é o tipo de investimento para você colocar a sua reserva de emergência e o seu dinheiro de caixa para aproveitar oportunidades. O primeiro detalhe que eu tenho que falar para vocês aqui é a respeito de tributação. Como você já deve saber, a poupança não tem tributação. Você deposita seu dinheiro e quando você saca, não tem imposto de renda naquilo ali, nem IOF. Nos outros produtos de renda fixa, você tem tributação, nesses que eu vou falar aqui, tá? Então você vai ter imposto de renda na tabela regressiva, que eu vou deixar aqui no cantinho a tabela do imposto de renda para você entender em quanto tempo você consegue ficar com a alíquota menor. E também você tem o IOF, caso você resgate aquele dinheiro em até 30 dias. Talvez nesse momento você pense, pô, mas que vantagem que eu tenho então, já que eu vou ter essa tributação. Vou deixar a tabela do IOF aqui também, para você dar uma olhada e ver que ele vai comer praticamente todo o seu rendimento nesses 30 dias. O que você tem que entender é o seguinte: a poupança, apesar de você conseguir resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, ela não te dá retorno diariamente. Lembra daquela questão do aniversário da poupança, que é muito falada? Se você coloca seu dinheiro no dia 1º, na sua conta poupança, ele só vai te dar um retorno no dia 1º do mês seguinte. Ou seja, se no dia 30 desse mês você resgatar aquilo ali, você não vai ter rendimento nenhum. O banco usou o seu dinheiro durante 30 dias, provavelmente para emprestar para empréstimos imobiliários, aquele dinheiro fica na poupança normalmente direcionado para isso, e aí ele não vai te pagar nada por isso. Ou seja, ele usou algo que era seu e nem te pagou um aluguelzinho por aquilo. Então não se engane, porque a poupança, apesar de ter essa facilidade de resgate, ela não é líquida imediata, como a maioria das coisas de renda fixa podem ser, tá? Com D+1 que a gente chama, você liquida no dia seguinte. A poupança é D+30, então ela demora 30 dias para liquidar o seu rendimento. Finalmente, vamos lá, as 3 opções que a gente tem. A primeira delas é o investimento mais seguro que tem no Brasil. Mais seguro por quê? Porque o risco dele é o risco soberano, é o risco do país quebrar, o risco do país não conseguir imprimir dinheiro para te pagar a dívida que você está comprando dele, que é o Tesouro Selic, e especificamente o título Tesouro Selic. Está dentro do Tesouro, existem outros títulos, estamos falando apenas do Tesouro Selic. Os outros têm características diferentes, apesar de também serem tesouro e também serem renda fixa, beleza? Então, o Tesouro Selic, quais que são as vantagens dele em relação à poupança? Ele vai render a taxa Selic, a poupança rende 70% da Selic só, então você vai ter ali no Tesouro a taxa Selic mais um pouquinho, 0,05, 0,04 a mais do que a Selic. Então a gente dá um retorno maior e isso compensa o imposto que você vai acabar pagando no resgate e você ainda sai no lucro comparado com a poupança se você falar do valor líquido, que é aquele valor já descontado de imposto que você vai receber quando você fizer o seu resgate.
Ele também tem liquidez muito rápida, você consegue investir e retirar o seu dinheiro do Tesouro Selic a qualquer momento, então é imediato igual uma conta de banco. A outra vantagem que ele tem é que o investimento inicial pode ser baixo, então a partir de R$105 aproximadamente hoje, você já consegue investir no Tesouro Selic, então você não precisa ter muito dinheiro para começar, ao contrário do que muita gente pensa, que para investir você já precisa ter muita grana, não é o caso. E ele tem uma rentabilidade diária, então você consegue ver todo dia ali o seu dinheiro subindo um pouquinho, então isso é legal também para quem está se acostumando com o investimento, de ver que seu dinheiro está rendendo, diferente do que você vê na poupança. Então todo dia você vai ver uns centavinhos subindo ali. E aí vale a pena a gente entrar em mais um detalhe do Tesouro Selic. Até um pouco tempo atrás, a CBLC, que era a empresa que custodiava os títulos, ficava com a guarda desses títulos, cobrava uma taxa de 0,25% ao ano para manter essa custódia. Só que ela isentou as pessoas nos valores investidos no Tesouro até R$10.000. Ou seja, se você pretende colocar na sua reserva dentro do Tesouro Selic até R$10.000, você não vai ter nenhum tipo de taxa, só vai ter um imposto da renda fixa, que é normal. Então isso deixou o Tesouro bem competitivo e deixou ele mais vantajoso do que a poupança, porque antes ele não estava. E aí, para você entender, até R$10.000 vale a pena você deixar o seu dinheiro de reserva de emergência ou de caixa investido no Tesouro Selic. Acima de R$10.000, a gente tem outras opções que são um pouco melhores. E eu estou falando agora do CDB. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um título que os bancos privados emitem para captar dinheiro no mercado. Ele precisa de dinheiro para alguma coisa e ele vende esses títulos prometendo uma taxa, você vai lá, compra e passa a ter o direito de receber aquele valor pré-acordado com o banco. Só que o CDB só vai valer a pena para esse caso que a gente está falando se ele for pós-fixado atrelado ao CDI. Então ele tem que render pelo menos 100% do CDI para valer a pena. Hoje eu sei que existem títulos aí no mercado pagando até 120% do CDI. Cabe você procurar, pesquisar as instituições e ver em qual que você confia para comprar o título. Só que uma das vantagens do CDB é que ele é protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então até R$250.000 que você tem investido em instituições, em corporações financeiras diferentes, você tem essa garantia do FGC, o que deixa o CDB, nesse caso, tão seguro quanto uma poupança, tá? É o mesmo nível de segurança. Então você pode investir sem muito medo nisso, tenta diversificar dependendo do valor que você tem. Você pode deixar até R$10.000 lá no Tesouro Selic, e o restante você pode colocar num CDB que renda mais de 100% do CDI, até 120% se você encontrar disponível no mercado. Outra facilidade do CDB, no caso desses bancos que eu citei, o Inter e o Nubank, é que você também tem uma liquidez e uma facilidade muito grande de mexer com isso. Pela internet você consegue fazer tudo, tanto investir quanto resgatar, e esse resgate, esse investimento é feito na hora. Então você tem, é praticamente como se fosse uma conta corrente, você consegue ficar movimentando dinheiro ali fácil. Só lembra que você tem a tributação, então quanto mais tempo você deixar, melhor, porque o imposto de renda vai caindo e o IOF também. Tenta nunca resgatar esses valores com menos de 30 dias, para você ter algum tipo de retorno. E os CDBs também não costumam ter investimento mínimo. Quando tem é R$50 ou R$100. Isso também é uma vantagem, isso deixa o investidor com uma facilidade maior. Você não precisa ter muito dinheiro para começar a investir em CDBs. Sobre desvantagens do CDB, a única que eu consigo apontar é a questão de você sair da garantia do FGC. Caso você tenha mais de 250 mil para colocar em renda fixa, aí talvez o CDB não seja a opção mais inteligente de você colocar o seu dinheiro. Você vai ter outras, mas quando você já tem essa quantidade de dinheiro, principalmente se você já tem uma carteira diversificada, ainda assim vale a pena você ter títulos privados, às vezes até debêntures, que vão te ajudar a ter um retorno maior na sua carteira, e você tem um risco ali que é controlável, você consegue gerenciar ele. E a nossa última opção são os fundos DI, que são fundos que também rendem atrelados, eles buscam bater o CDI, então ter mais ou menos ali um retorno de 100% do CDI. Só que o que acontece? Os fundos, eles têm algumas características um pouco diferentes dos outros. A tributação é a mesma, só que, por exemplo, ele tem o famigerado Come Cotas, que é uma forma que o governo arrumou de antecipar o imposto de renda. Então, a cada 6 meses, ele vai lá e tira uma fatia das cotas daquele fundo a título de antecipação de imposto de renda. E isso faz diferença no médio e longo prazo, que aquele dinheiro que estaria, por exemplo, no Tesouro ou no CDB, continuaria rendendo, ele é retirado e aí ele não vai ter uns juros em cima daquilo ali. Então ele faz diferença no seu resultado final. Isso, por si só, para mim, já elimina os fundos DI da gama de opções para você investir esse dinheirinho que você está guardado na poupança. Então eu não usaria ele de opção. Mas falando mais das características dos fundos DI,
Eles também costumam ter um investimento inicial muito baixo, de até R$100, às vezes pode ser até menos do que isso, e eles também têm alta liquidez, normalmente. Alguns fundos DI podem ter D mais 2 de liquidez, que é um dia útil mais 2, mas normalmente é D mais 0 ou D mais 1. Um outro ponto que você tem que ter atenção nesses fundos é se ele tem taxa de administração. Hoje é comum que esse tipo de fundo não tenha, mas se ele tiver qualquer tipo de taxa de administração que não seja zero, se for 0,1, 0,2, já vai fazer diferença no seu resultado. Então assim, eu estou falando sobre o fundo só a título educacional, a título informativo, você saber o que é um fundo DI, um fundo de renda fixa. Indo direto ao ponto e resumindo aqui tudo que eu falei nesse vídeo, o que você precisa saber e entender sobre investimento? O que você pode fazer se você tem esse dinheiro na poupança? Até R$10.000 você pode colocar no seu Tesouro Selic. Você vai precisar de uma corretora ou da própria corretora do banco ou do próprio banco, você vai ter essa opção. Veja também se não vão te cobrar taxa para investir isso. Hoje praticamente ninguém cobra taxa, mas é sempre bom você confirmar, porque essa taxa vai comer sua rentabilidade, que hoje o juros está muito baixo, então qualquer centavinho faz diferença. Então, eu colocaria até R$10.000 no Tesouro Selic e a diferença, acima disso, eu colocaria num CDB que rendesse mais de 100% do CDI. Eu procuraria algumas instituições e colocaria ali esses valores. Então você pode diversificar essa sua parte de renda fixa dessa forma, seria uma estratégia inteligente de investimento, principalmente relacionado à reserva de emergência e caixa que você pode ter para oportunidades. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o site de duas instituições que eu já vi que os CDBs pagam 120% do CDI. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento para você. Eu estou colocando esses links aqui para que você vá lá, estude, faça seu dever de casa, vai entender um pouco mais sobre esse investimento, se aqui não está suficientemente claro. Pergunta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, se você quer confirmar alguma informação. Estude essas instituições, procure informações no Reclame Aqui, veja se eles são registrados no Banco Central ou em algum outro órgão, por exemplo a CVM. Entenda toda a estrutura para você ter certeza que seu dinheiro está indo para um lugar seguro e que você não vai ter problemas. Apesar do FGC garantir, se você colocar seu dinheiro em uma instituição que não é registrada, vai ser difícil você recuperar esse dinheiro caso você perca. Então, sempre tenha essa noção de buscar informações sobre a instituição onde você está investindo o seu dinheiro, beleza? Então é isso, gente. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!